Fala família, graça e paz, graça eterna, abençoados. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos vocês, debaixo da graça e do amor de Deus. Vamos que vamos? Eu quero falar sobre esse tema, santificação e fé na verdade. Que Deus continue iluminando a mente e os corações de cada um de vocês, tá? Desde já, muito obrigado aí pela companhia de sempre. Compartilhe aí as nossas mensagens, deixa teu like aí, comentem à vontade. Gratidão sempre por vocês estar sempre conosco aqui, por vocês estarem sempre conosco aqui, tá bom? Vamos lá. Santificação e fé na verdade. Esse é o nosso chamado, é a nossa vocação. O Pai dos Espíritos nos vocacionou para isso, para uma santificação e uma fé na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Fomos chamados pelo Evangelho para alcançar essa glória, esse entendimento, essa perfeição que há no nosso espírito, essa revelação da graça de Deus. Este é o chamado dos santos, para descansar nessa obra perfeita, para se sentirem completos, plenos no Senhor, no Cristo ressuscitado. Mas no versículo 13 ele diz: mas devemos sempre dar graças a Deus. É o sentimento de gratidão também que tem que estar no nosso coração. Gratidão porque o Senhor abriu os nossos olhos, nos libertou não apenas de um sistema religioso legalista, mas também tem educado a nossa mente, o nosso coração, a ter um procedimento de filho de Deus, sabe? Aqueles que aprenderam a dominar suas paixões, aqueles que aprenderam a crucificar o seu eu, aquele que entende que o chamado é ser santo como ele é santo, não no sentido de extremista, de radicalista, de religiosidade, de pagar preço, não é nesse sentido, sabe? É um santo proceder de filhos de Deus. Filhos de Deus que entendem que o Evangelho sarou a sua mente, que o Evangelho curou as feridas da alma, chamou e apresentou esse descanso perfeito. E agora nós devemos, a nossa luta não é contra seres espirituais que estão aí supostamente atuando, como diz a tradição religiosa. Nossa luta é contra o nosso próprio ego, contra o nosso eu, essa carne que não se converte, essa carne que não se inclina para as coisas de Deus, sabe? Esse é o nosso verdadeiro inimigo. Esse é o diabo, o Satanás que se opõe contra a vontade de Deus. Essa luta constante e diária que nós temos com a nossa mente salva pela graça, santificada pelo Espírito, queremos servir ao Pai, mas com essa natureza humana, ela se inclina, sabe, e perde o foco, perde o alvo. Mas uma vez que nós estejamos atentos, sabe, e queremos de fato agradar a Deus, nós vamos aí limitando na medida do possível, crucificando essas paixões e essas concupiscências, e aí nós vamos agradando ao Pai e naturalmente o fruto da consciência ele se manifesta. A consciência pura, porque todas as coisas são puras para aqueles que são de fato puros. Sabendo que tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm, eu não vou usar da minha liberdade para dar ocasião à minha carne, essa carne é traiçoeira. Como dizia o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então, não se incline à corrupção do teu coração, não se deixe levar pelo emocionalismo, pela agitação, não se deixe levar pelas parcerias, pelas influências negativas, mas continue, sabe, olhando para o eterno, olhando para o autor e consumador da tua fé, vendo aqueles que podem te dar um exemplo como irmão, como amigo, sabe, que pode
trazer algum benefício no sentido de te edificar, porque se você for seguir os maus exemplos, como disse Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes, tá? O salmista Davi, né, no Salmo 1, ele disse: não vos assentei na roda dos escarnecedores, não se detendo no caminho dos pecadores. Ou seja, tem que haver uma prudência em nós. Fomos chamados pelo Evangelho da Graça para reinar em vida e descansar na obra do Cristo, que hoje vive, é Deus sobre tudo e sobre todos. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Salvação, santificação do Espírito. A santificação é por meio do Espírito. E esta fé que é um dom de Deus, esta fé na verdade. Então, se inclina, se lança a isso. E por certo você irá desfrutar da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios no capítulo 5, ele disse: sede, pois, imitadores de Deus e andai em amor, como Cristo vos amou. Então, filhos amados de Deus. O comportamento de filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E o pai que corrige, disciplina, que ama, ele quer moldar o caráter do seu filho. Ele quer fazer o seu filho ou seus filhos terem de fato, sabe, uma metanoia, viver, serem transformados para experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Claro, estamos vivendo em um corpo, né, irmãos? Corpo de carne, um corpo debilitado, um corpo que não se inclina para Deus. Corpo é natureza, tá? Essa natureza que não se dobra para Deus. Mas quando a nossa consciência está presa em Cristo, como disse Paulo, levando todo pensamento preso a Cristo, quando a nossa mente está voltada para o trono da graça de Deus, quando o nosso coração, quando os nossos pensamentos, né? Colossenses 3:2 fala isso, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima, pois vocês foram ressuscitados com Cristo. Vivo não mais eu, disse Paulo, mas nós chamamos e confessamos esta palavra nas nossas vidas. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui nessa experiência humana, eu preciso viver por fé. Esta fé que me conduz à verdade, esta fé que me leva a uma santificação, esta fé que promove salvação na minha mente, salvação no meu entendimento. E assim sendo, nós vamos desfrutando desta maravilhosa graça de Deus. Amém? Deixo aqui essa pequena reflexão para vocês. Graça e paz, graça eterna. Obrigado aí mais uma vez pelo carinho de sempre. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos falar desta graça maravilhosa, pregando e ensinando as pessoas que o que vigora hoje é o amor, que é o vínculo da perfeição. E é isso que Deus quer que nós venhamos exercitar, nós venhamos trabalhar isso na nossa vida, trabalhar isso na nossa mente, para manifestar a glória de Deus. Graça e paz, graça eterna, fui e até a próxima.